Bora lá, família, Escravo das Sombras, capítulo 136. Eu até tô com fone hoje, porque tá caindo uma tempestade muito forte. Aí fica batendo aqui na janela, fica um barulho muito alto e incomoda. Não sei se vai pegar pra vocês esse barulho, então peço desculpas se captar, mas eu tô com isso só pra abafar um pouco esse barulho. Então, bora lá. Do outro lado da porta resistente, havia um pequeno quarto com paredes de pedra e uma única janela estreita, fechada com venezianas de madeira e coberta por um tecido grosso. Harper os havia avisado para não abrir as janelas durante a noite, mas aqui na Torre do Crepúsculo ninguém queria encarar a vista de qualquer maneira. Permitir que qualquer quantidade de luz saísse do castelo à noite era considerado um crime grave. Então, ele havia sido bem enfático neste ponto. É claro que o jovem mago não sabia que nem Sunny nem Cássia precisavam de luz para se movimentar no escuro. Eles poderiam abrir as janelas o quanto quisessem. Não que tivesse algum motivo para fazer isso. Ele, porque tipo, apaga tudo a luz e deixa tudo escuro, ele enxerga de boa, e porque a Cássia já não enxerga, né? Então não faz mal tá escuro. Dentro do quarto, havia uma cama com um colchão de palha, um baú frágil e uma pequena escrivaninha. Na escrivaninha, havia uma bacia cheia de água, algumas tiras de pano limpo e uma lamparina a óleo. Havia até um pequeno espelho redondo, feito de bronze polido. Sunny vislumbrou o seu reflexo e estremeceu, como se visse um estranho. Opa, foi mal. Nesses últimos 2 meses, ele se viu através dos olhos da sombra várias vezes, mas não era a mesma coisa. Ele havia mudado muito. Seu rosto estava muito mais afiado e angular agora. Os últimos requisitos de arredondamento juvenil afastados pelo duro desafio do labirinto. Embora Sunny nunca tinha tido muito disso para começar, era magro e pálido, com olheiras e outros sinais de exaustão extrema. Seu cabelo preto estava mais longo, caindo sobre os olhos em uma bagunça suja. Agora que ele tá aí nessa uma semana, é bom ele se cuidar um pouquinho, né? Cortar o cabelo. Eu acho que não nasce barba no cara, então tá de boa. O que mudou mais, no entanto, foram os próprios olhos. No fundo de suas profundezas escuras havia um brilho de alma. Pesada e sombria frieza que não estava lá antes. Com uma percepção surpreendente, Sunny entendeu que ele também agora possuía o olhar de um lutador experiente. O tipo de frieza calculista escondida nos olhos de tais homens era conhecida como matemática do assassino nos arredores. Hiro e Nephis também tinham essa qualidade. Apenas no caso deles, faziam parecer verdadeiros guerreiros. Sunny, por outro lado, ele tinha os olhos de um assassino. E combina mais com ele, né? De olhos de assassinos do que de guerreiro. Ainda mais com essa habilidade dele. E ainda mais profundo do que isso, visível apenas para ele, fios dourados do legado inumano do Tecilão brilhavam misteriosamente na escuridão. Encarando seu reflexo, Sunny sorriu sombriamente e disse em uma voz estranha e rouca: "Estou bem, Sunless." Deixando sua sombra vigiar a porta do quarto de Cássia, Sunny deitou-se no colchão macio, enrolou-se em um cobertor e tentou dormir. Aqui, na segurança do imponente castelo, cercado por centenas de pessoas, deitado em uma cama de verdade, era difícil acreditar que apenas alguns dias atrás ele estava atravessando a escuridão amaldiçoada do Mar Mortal em um barco desajeitado, lutando contra monstros aterrorizantes na passagem bizarra do labirinto de corais e perdendo sua sanidade aos poucos para a fome voraz de uma árvore devoradora de almas antigas.
Agora é apenas luxo, né, mano? Só aproveitar o seu uma semana que ele tem. Porque ele não tem muito tempo também, fazer o quê? Mas tá bom, melhor que nada. Tudo parecia um sonho febril. Isso não é ruim. Com esse pensamento, ele adormeceu. Na manhã seguinte, levado e revigorado, ele esperou por Cássia no corredor, até o manto do titereiro, que finalmente teve a chance de retornar ao mar de alma por um período decentemente longo e se restaurar, parecia limpo e arrumado novamente. Aquela pobre armadura passou por... Que susto, meu cachorro abrindo a porta pra entrar aqui. Por abusos suficientes para matar uma dúzia de adormecidos, mas ainda se mantinha firme, salvando sua vida em várias ocasiões. Sunny se lembrou de quão sortudo havia sido ao recebê-la. A menina cega não o fez esperar muito. Logo, ela saiu de seu quarto, praticamente irradiando beleza e frescor. Parecia que Cássia havia feito as mesmas coisas que Sunny. Depois de meses rastejando entre sangue e sujeira na selva, finalmente pareciam e se sentiam como seres humanos novamente. Bom dia. Sunny piscou. Ele quase havia esquecido o quão deslumbrante Cássia era. Com seus traços delicados, olhos azuis brilhantes e cabelos loiros pálidos, ela parecia uma linda boneca de porcelana. A menina cega havia dispensado o manto encantado, vestindo apenas uma túnica leve, com sandálias de couro nos pés. Ela era de tirar o fôlego. Antes que vocês soubessem que o Sunny e a Nephis iam entrar em um relacionamento, vocês achava que ele ia ficar com a Nephis ou com a Cássia? Comentem aí, mano. Porque, a interação dele com a Cássia também é boa, né? Mas é mais como irmão. É mais como se eles fossem irmão, né? Se bem que é. Ele fechou os olhos e suspirou. Isso cheira a problemas. Bom dia, Cássia. Ele virou a cabeça em sua direção e franziu o nariz. Sunny franziu a testa. Hã? O quê? A menina cega franziu a testa. Não sei. Você está com um cheiro diferente. Ele a encarou por alguns momentos e depois riu. Se essa é sua maneira de dizer que eu costumava perder, então obrigado, eu acho. Rindo, Cássia se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Não foi isso que eu quis dizer. De qualquer forma, vamos comer. Os dois estavam estranhamente bem-humorados. Sunny guiou Cássia até o salão principal do castelo, seguindo a rota que Harper havia explicado na noite anterior. No caminho, ele tomou cuidado para evitar portas e corredores marcados com o símbolo da serpente dourada enrolada em uma torre branca. Sua sombra provavelmente investigaria as áreas proibidas da fortaleza mais tarde, mas por enquanto ele tinha que manter um perfil discreto e evitar problemas. É bom, mano, que a sombra dele consegue entrar de boa nas portas com esse símbolo por baixo, né? Então, ele não precisa abrir nem nada, nem vão perceber que algo passou por lá. Encontrar o salão principal não foi difícil, pois muitos outros adormecidos também estavam indo para lá participar do café da manhã. As refeições eram servidas 2 vezes por dia no castelo, uma vez de manhã e uma vez antes do pôr do sol. Se você perdesse uma e não tivesse outra maneira de conseguir comida, teria que ficar com fome pelo resto do dia. Sunny observou os adormecidos com curiosidade, às vezes descrevendo-os para Cássia em voz baixa. Os habitantes do castelo eram muito diferentes dos moradores desesperados do assentamento externo. Eles geralmente pareciam saudáveis, ou pelo menos bem alimentados. A quantidade de memórias do tipo armadura aqui também era muito maior, embora muitos ainda usassem roupas feitas de tecido comuns. Quase todos eram jovens e bonitos, com apenas algumas pessoas que ele viu parecendo ter mais de 20 anos. Apesar disso, poucos podiam ser comparados a Cássia em termos de aparência.
Ela se destaca muito, né, pela beleza dela. Finalmente, eles entraram no salão principal do salão, onde longas mesas de madeira foram colocadas para acomodar a multidão matinal de adormecidos famintos. De repente, centenas de olhos se voltaram para encarar Cassia e Sunny. Sentindo calafrios percorrerem sua espinha, ele engoliu em seco. Droga. E lá vamos nós para mais um. Bora lá, capítulo 137. O salão principal do imponente castelo era grandioso e majestoso em aparência. A suave luz do sol da manhã caía pelas altas janelas e refletia nas paredes de mármore branco, enchendo-o de um brilho radiante. As paredes eram decoradas com entalhes intricados que se estendiam por dezenas de metros, criando uma tapeçaria real. Na extremidade mais distante do salão, um conjunto de escadas levava a um nicho escuro. A parede de fundo do nicho tinha inúmeros pequenos buracos cortados, e com a luz do sol brilhando através deles na profunda escuridão, parecia que um fragmento do sol estrelado estava em alguma forma presa dentro do castelo. Caralho, mano, parece que é bonitão, não? Eu tô louco em achar isso. Abaixo dessa luz estava um trono branco vazio. Sunny encarou o trono por alguns momentos, depois baixou o olhar e lançou um olhar para as várias centenas de pessoas que os observavam. Longas mesas de madeira estavam dispostas ao longo do comprimento do grande salão, com uma multidão heterogênea de adormecidos sentados em bancos rústicos atrás deles, ocupados consumindo sua comida. Havia algum tipo de hierarquia na forma que estavam agrupados, mas Sunny ainda não a entendia. Ué, do lado, o cara que senta sozinho sempre é o mais pica, né? Tipo, a mesa é longa, aí aqui vai estar tipo várias pessoas e no meio vai ter uma pessoa sentada. Ele é o top do top ali. Ué, droga, não marquei onde que eu parei, né? Aqui. Atualmente, a maioria deles estavam olhando em sua direção. Sunny engoliu em seco. Levou alguns segundos para ele perceber que todas essas pessoas não estavam de fato olhando para ele. Estavam todos olhando para Cassia, claramente surpreso com sua beleza. Droga. Assim como ele pensou, isso cheirava problemas. A garota cega, enquanto isto, estava alheia ao alvoroço que sua aparência havia causado. Sentindo a súbita tensão em seus músculos, ela perguntou: Sunny, por que você parou? Ele estreitou os olhos, deu aos adormecidos uma carranca ameaçadora e respondeu em um tom monótono: só aprecia a vista, apreciando a vista. Aí não, mano. Os caras que estão apreciando a vista, né? Dela, mano. Então Sunny caminhou até as jovens que distribuíam a comida, pegou 2 pratos de ensopados fumegantes de carne de monstro e guiou Cassia até um lugar relativamente vazio no final de uma das mesas. Ele até conseguiu 2 copos de algo que se parecia muito com chá. Sentando-se, ele colocou os utensílios rudimentares na mão de Cassia e encarou seu prato. Ele não gostava nem um pouco de toda essa atenção. Olha isso, Cassia. Eles até têm legumes. Eu juro que tem pelo menos 2 pedaços de tomate no meu ensopado. Ou será uma cenoura? Qual é aquela coisa que parece uma batata vermelha? O cara aqui é foda, né, mano? Ele não conhece muito bem essas coisas. Sunny só tinha visto legumes na cafeteria da academia, então não era muito versado em diferenciados. O professor Julius também só os mencionava de passagem, já que a chance de encontrar um legume no mundo real, no reino dos sonhos, não é no mundo real, né? Um legume no mundo dos sonhos não eram muito altas. Para ser preciso, ele mostrou brevemente a Sunny foto dos legumes mais comuns
da Terra e disse que, se ele algum dia encontrasse algo que o fizesse pensar, essa coisa parece familiar, ele deveria virar e correr? Ué, por quê? Caça cheirou o ensopado e disse com um sorriso, acho que é beterraba. É beterraba mesmo. Credo, eu não gosto muito não, mano, pra ser sincero. Sunny piscou. Nunca ouvi falar. Enquanto conversavam inocentemente, ele observava os adormecidos através de sua sombra, esperando tensamente que as coisas dessem errado. E logo aconteceu. Sunny cerrava os dentes quando dois jovens de aparência rude de repente se levantaram de seus bancos e se dirigiram pelo salão em direção a eles com um entusiasmo desagradável ardendo em seus olhos. Lá vamos nós. Quem diria que a coisa que eu colocaria em apuros seria a beleza de Cássia. De tanta merda que o Sunny poderia fazer por não mentir, logo a beleza da mina que vai colocar ele em encrenca. Aí é complicado, né, mano? Entre todas as coisas, geralmente era sua língua afiada ou sua atitude irritante. Nunca nem mesmo uma vez tinha sido por sua aparência. Eu não deveria ficar com ciúmes, certo? A pior parte era que os dois adormecidos se aproximando eram obviamente parte da gangue de Gun. Era evidente por suas armaduras e pelo fato de carregarem suas armas em bainhas reais, como um par de idiotas. As memórias podiam ser invocadas livremente do nada, então a única razão para mantê-los à vista o tempo todo era para intimar. Ele havia notado esse detalhe depois de encontrar os guardas no castelo ontem. Faz sentido, né, mano? Tipo, você pode invocar livremente a qualquer momento, então o único motivo de você querer algo à mostra é pra você, tipo, mostrar que você é forte, tem algo ali, tá ligado? Uma espada da hora. Ou pra ameaçar alguém, né? O Harper disse... ele havia esse detalhe depois de encontrar os guardas do castelo ontem. O que o Harper disse? Se houver um mal entendido com um dos homens de Gun, lembre-se de que esses caras carregam um fardo pesado. Trate-os com respeito. Em outras palavras, engula. Os jovens se aproximaram do seu canto da mesa com sorrisos vulgares. Eles claramente estavam despindo Cássia com os olhos. Sunny virou a cabeça e olhou para cima, encarando-os. Mano, eu posso tá louco, mano. Mas se os caras mexerem com Cássia... A Cássia, eu não sei se o Sunny vai conseguir, tipo, engolir e tratar os caras bem, tá ligado? Dependendo do que os caras fizerem, eles estão ferrados, mano. Os adormecidos sentados perto... Os adormecidos sentados por perto desviaram o olhar com expressões pesadas, claramente com medo e desconfortáveis. Talvez eles só queiram dizer oi. Sunny abriu a boca. Respeitoso, lembre-se, ser respeitoso. E disse, o que diabos vocês desejam... Meu Deus. Ué, calma lá, Sunny. Você acabou de pensar pra ser generoso, mano. Aí é complicado. O que diabos vocês degenerados estão olhando? O salão inteiro foi repentinamente envolvido em silêncio. Mais uma vez, Sunny se encontrou no centro das atenções. Mas desta vez, todos estavam realmente olhando para ele em vez de Cássia. Eu acho que isso é melhor. Os poucos adormecidos próximos que fingiram não notar nada, alguns segundos antes baixaram a cabeça, como se tentassem ficar menores e desaparecer completamente. Sunny lançou-lhes um olhar de desprezo e voltou-se para o par de jovens que agora se agigantavam sobre ele. Uma luz escura e perigosa dançando em seus olhos. Para ser sincero, sua reação incendiária pegou Sunny de surpresa. A raiva o dominou por um momento, forçando as palavras a sair de sua boca, mas o estrago já estava feito. Mano, cara, não consigo ficar meia hora sem fazer merda aí, é impressionante, né?
Parecia que seus instintos fraternos não só ainda estavam vivos, mas também um tanto avassaladores. Dane-se isso. Eles querem ver sombrio e perigoso. Eu vou mostrar a eles. Ele encarou os dois idiotas, sabendo que, neste ponto, não havia como voltar atrás. Ao seu lado, Cassia virou a cabeça, uma expressão alarmada no rosto. Um dos idiotas sorriu. Hã? Nós só estávamos esperando nos apresentar educadamente para essa adorável bonequinha. Mas ei, podemos nos familiarizar com o palhaço feio primeiro, o que acha? Ele olhou para o outro adormecido, que estava olhando para Sunny sem humor algum em seus olhos. Cassia franziu a testa e disse, por que vocês... No entanto, naquele momento, o segundo jovem deu um passo à frente e rosnou, interrompendo-a. Rosnou, mano? Que humano que rosna? O que você acabou de dizer, palhaço? Você sabe quem somos? Idiota, somos homens de Gun. Sua mão estava apoiando no punho de sua espada. Sunny sabia que escalar a situação não era uma coisa sábia a fazer, mas neste momento ele não tinha escolha. Recuar agora levaria apenas a um desastre. Ele conhecia bem esse tipo de pessoas. No momento em que sentissem uma fraqueza, estava tudo acabado. Eles entendiam apenas duas coisas: medo e força. Estendendo uma mão, ele franziu a testa, olhou diretamente nos olhos dos dois jovens e disse: parabéns, agora vão embora antes que eu faça de vocês homens mortos. Caralho, mano, vamos com calma também aí, ô protagonista. Tá? Ele acabou de ameaçar dois homens do Gun, mano. Mano, eu sei que eles iam durar um pouquinho, o Sunny ia durar um pouquinho mais no castelo, pra ser sincero, mano. Mas já tá escalando muito isso. Talvez reconhecendo algo em sua voz, ou talvez em seus olhos, o adormecido que tinha a mão no punho da espada hesitou. Por um segundo, Sunny quase acreditou que sua ameaça funcionou, mas então o jovem lançou um olhar furtivo ao redor, e essa pequena esperança evaporou. Se estivessem sozinhos, talvez os adormecidos tivesse reconsiderado seu desejo de antagonizar Sunny ainda mais. Mas com todas essas pessoas assistindo, ele não podia mostrar medo. Sunny levou em conta um detalhe crucial. Todos os valentões eram covardes, mas o que eles mais temiam era as pessoas descobrindo sua covardia. Pior que isso é verdade, hein? Pior que isso é verdade, eu acho. Geralmente sempre é assim, né? Pelo menos nas coisas que nós vê. O Homem de Gun mostrou os dentes e um sorriso ameaçador. São palavras muito grandes, vindo de um fracote como você. Sabe de uma coisa? Acho que sua garota precisa de melhor companhia. Por que não ajudá-la fazendo você desaparecer? Sunny sorriu. Acho que vou matar alguns tolos hoje. Sunny é poucas ideias, né, mano? Cassia, enquanto isso, não estava nada feliz com o que estava acontecendo. A carranca em seu rosto se aprofundou. Eu mesma vou decidir com que companhia ficar. Agora, por favor. No entanto, eles não estavam ouvindo-a. Sunny já estava se preparando para o pior cenário, pronto para invocar o fragmento da meia-noite a qualquer momento. Mas então, de repente, uma voz calma soou atrás dele. Deixe-os em paz, por favor, eles são meus amigos. Meu Deus, eu li aqui sem querer. Pego de surpresa, Sunny apressadamente mudou sua perspectiva para a sombra e olhou para trás. Atrás dele, um jovem alto e confiante estava parado calmamente com as mãos apoiadas nos quadris. Ele tinha cabelo castanho e um rosto gentil e bonito. Seus olhos brilhavam com um humor amigável. Era Caster? Meu Deus, mano. Calma, mano. O que vai acontecer aqui? Eu não faço a menor ideia, mano. Os caras vão obedecer e escutar o Caster? Vamos descobrir isso agora, né? Porque nós temos mais um capítulo ainda. Então bora lá, capítulo 138.
Sem dúvida, era Caster, a única pessoa que Sunny já tinha visto derrotar Nephis em uma luta, mesmo que fosse apenas durante o treino. Na academia, Caster havia sido a estrela do grupo de adormecidos, bonito e simpático. Ele era não só popular, mas também respeitado, e embora doesse a Sunny admitir, isso não era apenas por causa de seu elevado status como legado. Mesmo outros legados o admiravam. Muitos até o consideravam o verdadeiro rei do ranking, especulando que a Estrela da Mudança havia conquistado o primeiro lugar por engano. Caster era poderoso, habilidoso e cativante. Ele também era humilde e tinha uma personalidade amigável que fazia com que fosse difícil não gostar dele. Sua origem era impecável e seu futuro era inquestionavelmente brilhante. Basicamente, ele era o oposto de Sunny. Droga, eu sabia que aquela voz parecia familiar. Sunny virou a cabeça e encarou o jovem bonito com total perplexidade. O que aquele cara estava fazendo aqui? Os dois adormecidos, que nem sabiam o quão perto estiveram de provar a lâmina afiada do fragmento da meia-noite, faziam o mesmo. Não havia mais animação em seus rostos. Então, mano, o cara aí, ele é forte, né? Ele é bem forte. Então, provavelmente, ele é alguém importante aí, né? Eu acho que ele não vive aí só pagando impostinho lá dos fragmentos, tá ligado? Eu tô fazendo assim porque meu gato tava no meu colo, tava esfregando minha cara nele, aí tá cheio de pelo do gato. Bora lá então. Ah, é você. Era minha fala. Caster olhou para eles com um sorriso silencioso. Não havia hostilidade aparente em seus olhos, mas por algum motivo, os homens de Gun pareciam perder o desejo de causar problemas. Depois de trocar olhares, um deles disse em um tom hesitante: "Você conhece esse cara, Caster?" Ele assentiu. "Sim, estudamos juntos na academia. Não liguem para o comportamento grosseiro dele, pessoal. Ele é assim mesmo, um pouco áspero por fora, mas muito legal quando você o conhece bem." Ué, e ele não conhece nada, o Sunny, tá ligado? Ele só meteu o louco só pra ficar de boa. "Desde quando nos conhecemos?" Sunny ficou irracionalmente irritado com aquela declaração, mas se esforçou a ficar calado. Ele entendeu que Caster estava apenas tentando acalmar a situação. Na verdade, sua chegada foi muito oportuno. Sunny tinha certeza de sua habilidade de lidar com um par de arruaceiros, mas o que aconteceria depois? Ele duvidava que os outros membros do grupo de Gun apenas se sentariam e assistiriam. Envolver-se em um confronto com o mestre do castelo em seu primeiro dia aqui seria menos do que ideal. Os arruaceiros em questão, enquanto isso, desistiram. Tentando manter a aparência de estarem no controle, lançaram um olhar sombrio para Caster e recuaram. "Ensine seu amigo a ter modos, Caster. Da próxima vez não seremos tão lenientes." Com isso, eles iam morrer, né, se eles continuassem, por isso que eu tô rindo. Com isso, eles se viraram e voltaram aos seus lugares, lançando olhares ameaçadores para qualquer um que ousasse encará-los logo. O grande salão voltou a ser preenchido pelo burburinho das vozes. Mano, não sei, mano. Ele vai ver que o Sunny tá aí sozinho com a Cassia, então ele vai pensar que ele carregou Cassia, mano. Mas eu acho que o Sunny vai falar, né, que a Nephis está por aí também. Não sei, né? Vamos ver. Caster o seguiu com os olhos e depois virou-se para Sunny, seu sorriso se tornando um pouco sombrio. "Isso não foi uma coisa muito inteligente de se fazer, meu amigo." Sunny resmungou. Bem, quem disse que eu sou inteligente?" "Espera, não, isso não saiu certo." Ué, tá bom, mas é melhor que ele responder que não é amigo dele e não ia começar a arrumar treta, né? O jovem alto encarou-o por alguns segundos e depois suspirou. "De qualquer forma, é muito bom ver vocês, ambos." Com isso, ele se sentou como se alguém o tivesse convidado. "Bem,
Admitidamente, havia alguma conexão entre eles. Querer conversar com pessoas com quem haviam frequentado a academia era meio compreensível. Ainda assim, Sunny não gostou. Lançando um olhar rápido para Cassia, ele sorriu friamente e disse: "O quê? Está muito chocado por nos ver vivos?" Caster hesitou. "É bom que vocês tenham conseguido sobreviver." Parecia que essa era sua maneira de admitir que sim, ele estava surpreso. É porque ele tá surpreso basicamente porque a Cassia e o Sunny era o último e o penúltimo colocado no ranking da academia, tá ligado? Os dois piores conseguiu sobreviver. Então é normal o cara tá um pouco surpreso, né? Mas de uma forma agradável. Não era segredo que Sunny e Cassia eram vistos como os dois cadáveres ambulantes por todos os adormecidos na academia, assim como Nefes e Caster ocupavam as duas primeiras posições no ranking. Eles estavam por último. Por causa disso, os dois haviam sido evitados e ostracizados. Claro, quando se tratava de Sunny, ele não só acolhia o tratamento frio de seus colegas, como na verdade havia sido responsável por arquitetá-lo. É, justo, né? O Sunny que quis ser mal visto, entre aspas. De qualquer forma, ninguém queria estar por perto deles, como se tivessem medo de serem infectados pela aura invisível de morte que os guia por onde quer que fossem. Sunny mesmo havia sido culpado de evitar Cassia o máximo que podia no passado. Mesmo os dois sentando junto na hora de comer, por ser basicamente os últimos lugares os únicos lugares sem ninguém, eles mal trocavam a palavra, né? A única coisa que eles falaram foi a Cassia dando parabéns pra ele. Então o Sunny também ficou evitando ela. Deve ter sido muito estranho vê-los vivos e bem após meses passados entre os horrores da Costa Esquecida. Cassia sorriu. Obrigada. Caster retribuiu o sorriso e perguntou com um tom estranhamente caloroso: "Você é a Cassia, certo? E você é a Sunless?" Sunny fez um aceno em breve. "Certo. Embora eu esteja surpreso que você lembre nossos nomes, não pense que nos esquecemos como vocês costumavam nos tratar." Mas caramba, mano, ele não deve lembrar o nome de tipo dos 30, 40, 50 pessoas que tava lá. Provavelmente ele deve lembrar os nomes do, sei lá, top 5, né, que é as pessoas mais importantes, e os últimos também, que é os pesos mortos. Não é possível que ele conheça todo mundo lá, mano. Cassia apertou a mão dele e disse em um tom reprovador: "Sunny." Caster riu. Não, ele está certo. Nós nos comportamos como um bando de idiotas, olhando para trás. Há muitas coisas que fizemos errado. Se ao menos soubéssemos melhor. Sua voz diminuiu, e depois de ficar em silêncio por algum tempo, o jovem bonito de repente sorriu com nostalgia. Mas ainda assim, aqueles dias na academia não foram todos ruins, certo? Eu ainda me lembro da primeira vez que te conheci, Sunless. Você causou uma grande impressão. Todas aquelas histórias exageradas, cuspir no rosto de tiranos despertos, matar santos da espada com um aceno de dedo. Ele riu lembrando dos bons velhos tempos. Sunny sorriu. Ele estava no clima para algumas travessuras. Meu Deus, mano. Ele vai continuar metendo louco ainda, mano. Vai contar um monte de história nada a ver agora. Será que ele vai atualizar o Caster com as coisas que aconteceu na Costa Esquecida, mano? Vamos ver. O quê? Aquelas coisas triviais? Brincadeira de criança. Você deveria ter visto as coisas que eu fiz no labirinto. Isso sim é algo para se gabar. Caster olhou para ele com faísca de humor dançando em seus olhos. Bem, conte mais. O que mais você fez? Sunny deu de ombros com indiferença profunda. Isso e aquilo, vamos ver. Ele fingiu pensar por alguns momentos e então disse em um tom estendido: "Acho que a coisa mais incrível que eu fiz foi matar um grande demônio com apenas um golpe da minha espada. Acabei com ele, sem problema nenhum, até ganhei uma memória daquela morte."
Mas antes que você pergunte, não, eu não posso mostrá-lo a você porque... certo, eu a comi. Mano, o Cerny é muito bom nisso, mano, em contar a verdade de uma forma que parece mentira. Porque, tipo, ele faz esse, deixa eu ver, é porque eu comi. Aí, tipo, parece que ele tá só arrumando uma desculpa pra não mostrar, tá ligado? Mas ele realmente comeu, mano. Eu quero ver muito a reação dele e como vai desenrolar isso, mano. Eu acho que o próximo capítulo vai ser top de engraçado, mano. Mas vamos ver isso no próximo vídeo. Então, se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá like e até a próxima. Falou!